Durante cerca de 2 dias, a Comissão Organizadora do primeiro Encontro Internacional sobre Jovens Investigadores da Comunidade de Países de Língua Portuguesa deu o mote para se refletir os Estados-membros da CPLP, mas igualmente também o olhar sobre o continente africano. Os temas foram diversos durante 2 dias, falou-se de história, falou-se do passado, falou-se do presente, do futuro, do desenvolvimento humano, da economia, da política, da importância da ciência, do desenvolvimento sustentável, das alterações climáticas, da ligação entre os povos e da diversidade cultural. Foi um vasto caminho de reflexões neste encontro que decorreram em 2 instituições, na UCLA e aqui no Instituto Superior de Economia e Gestão, tendo o abraço da UCLA, do CESA, que integra esta instituição académica, e a mentora é Cristina de Abril, angolana, investigadora, com mestrado também em Economia. Doutora Cristina de Abril, neste encontro, ao fim de 48 horas, em que, de facto, devido às condições da pandemia global, que a todos nos afeta do ponto de vista planetário, qual é o primeiro olhar, fim de 2 dias deste encontro? Muito boa tarde a todos. Gabriel, é sempre um prazer falar, conversar, partilhar contigo. No fundo, já não há possibilidades de alguma formalidade. Devo dizer que o meu desejo em fazer, ou quando pensei neste encontro, foi na perspectiva de também eu própria, enquanto angolana, conhecer África. Ou seja, na verdade, bem lá no fundo, também passa por uma questão pessoal. E eu inicialmente pensava que deveria ser o não conhecimento da história da África, nomeadamente de Angola, por eu ter saído ainda criança do meu país de nascimento. No entanto, a conversar com algumas pessoas, nomeadamente com um dos jovens investigadores, consegui perceber que mesmo agora os próprios africanos ainda não conhecem bem a sua própria história. E isso significa que todas as razões e mais algumas nós temos como dever, enquanto temos essa capacidade de podermos promover alguns eventos e manifestar os nossos interesses, pôr quer os investigadores, quer a história da África no centro da discussão. Exatamente. Muito obrigada. Não, é que agradeço, e a reciprocidade do carinho é mútua, da admiração também, do reencontro, e portanto não foi numa outra circunstância pessoal, mas numa circunstância em que a Academia e este encontro nos fez juntar, até pelo acompanhamento durante anos, em termos profissionais da minha parte, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e já agora que me deste a oportunidade de poder tratar de tu para quebrar esta questão mais formal. Efetivamente, tu tiveste uma forte ligação à CPLP, que começou, portanto, na Lapa, passou depois pelo Palácio Conde Penafiel, e eu recordo-me ter sido também uma das pessoas que acompanhei, em termos comunicacionais, muito esta organização. E, de facto, sinto que este encontro abre caminho àquilo que é uma inquietação de todos nós que estamos aqui nesta sala, dos que estão online, dos que estiveram, como há bocado dizia o professor António Mendonça, e, portanto, este debate, na tua opinião, abre a responsabilidade de uma inquietação anterior relativamente à ancestralidade da história da África, como foi aqui referido, quer por uma investigadora moçambicana, quer também por estes 2 investigadores do Brasil, que de forma muito notória
puseram o dedo na ferida naquilo que deve ser o conhecimento cabal e cirúrgico da história africana? Sem dúvida, sem dúvida. Eu julgo que durante muito tempo fomos, enquanto africanos, enquanto africanos na diáspora, encostando sempre as nossas ideias numa estrutura ocidental. Acho que é hora de começarmos a resgatar a nossa história, os nossos antepassados, sem complexos nenhuns. É natural. A história é a história. Essa não podemos negá-la. Inquestionável. Mas o que podemos fazer é aprender com a história e daí tirarmos ensinamentos. E o ensinamento que nós tiramos daqui é que os africanos têm que conhecer a sua própria história. Os africanos têm que utilizar as suas metodologias, as suas recolhas de dados, têm que ser autónomos na sua investigação. Eu não estou a dizer que não venham para os países, antigas colónias, buscar dados que têm, mas, acima de tudo, é utilizarem as suas metodologias enquanto ciência, enquanto investigação. Além da parametrização daquilo que são as guidelines internacionais em alguns domínios da ciência e não só, no vasto campo do saber, em teu entender, esse resgate pode ser feito de que maneira? Pode ser feito através de protocolos, pode ser feito através de intercâmbios, pode ser feito através de uma nova reconfiguração daquilo que têm sido políticas públicas no sentido mais alargado do termo, quer no plano histórico, quer no plano cultural, quer no plano científico, político, económico e até, quiçá, noutras áreas como se hoje, durante estes 2 dias, se espelhou aqui, porque foram olhares absolutamente transversais, de apelo profundo ao conhecimento, de apelo profundo, portanto, a uma quebra até, e como disse o Francisco, e muito bem na sua intervenção, por um lado há a ancestralidade, há o conhecimento, mas há também o olhar da memória. E, portanto, o olhar da memória faz-se do ponto de vista geracional. Portanto, este debate e esta conferência internacional, que teve como suporte a academia e uma instituição prestigiadíssima, como é o Instituto Superior de Economia e Gestão, tem essa perspectiva naquilo que é a tua inquietação relativamente à ponte que já está lançada? Julgo que poderíamos pensar num futuro próximo em haver laboratórios e experiências em conjunto. Ou seja, não só ter aquela ideia só investigadores africanos, só investigadores europeus. A ideia seria de intercâmbio, quer na pesquisa, na análise dos dados, as perspectivas serem trabalhadas em conjunto. Essa é a ideia. Eu, sem qualquer quebra de raciocínio em relação à tua reflexão, e quando há instantes tive a oportunidade de referir que me emocionei, recordei-me muito a convite de um conterrâneo comum, o Boca Boa Vida, que foi adido cultural, portanto, em Estocolmo, durante muitos anos, e há uma instituição na Suécia, que é o Instituto Nórdico para a África, que todos os anos organiza, do ponto de vista temático, um conjunto de iniciativas. E lembro-me que há cerca de 8 anos o Instituto Nórdico para a África juntou em Gotemburgo e em Estocolmo investigadores de todo o continente africano. Portanto, esta condição de ser africano não passa pela epiderme, que eu acho que é uma questão que tem que também ser discutida e esbatida, e, portanto, desde o Mia Couto, o Soyinka, Ondjaki, eu próprio que fui convidado, e demais investigadores, incluindo investigadores de todo o norte da Europa, saiu-se ali com um grande enriquecimento relativamente a este debate. O professor António Mendonça e o teu próprio orientador, o professor Pedro Pega Veiga de Matos, deixa-te, portanto, caminho
para lançar novas sementes e vai permitir, com certeza, como disse hoje também, e citando o professor António Mendonça, não basta que a CPLP seja apenas uma estrutura burocrática. Portanto, este encontro poderá operacionalizar e, no meio da sua institucionalização, poderão haver outros encontros que possam cimentar este segundo encontro que se realizará já no próximo ano. A ideia é essa. A ideia é pensar a longo prazo. A ideia é tentar, talvez daqui a 10 anos, termos pelo menos um número significativo de jovens, ou já não jovens, séniores, investigadores, em conferências internacionais com bastante qualidade. E por isso, só fomentando, só promovendo, só divulgando, é que nós conseguimos ter a médio e longo prazo investigadores com muita qualidade. A terminar, e para não alongar o tempo, porque a nossa Sónia Pina e todos nós aqui, portanto, a exaustão já é longa, para apanharmos um pouco de sol, eu pergunto-te, as novas lideranças, ou as atuais lideranças, a nível planetário, mas no contexto africano, terão que olhar para o continente africano de outra maneira? Eu não esperaria pelos líderes. É exatamente como este encontro. Não esperaria pelo secretariado executivo da CPLP ou pela CPLP. Enquanto instituições, enquanto políticos, eles têm o seu trabalho. Eu acho que a academia, e eu acho que o que falta nos países africanos, eu falo principalmente dos países africanos de língua portuguesa, os que eu não conheço, pela minha experiência também na CPLP, é separar a academia da política, dos governantes, dos líderes. A academia tem que ganhar força para não se dobrar aos interesses políticos, económicos. Ou seja, da gaveta do saber da academia, as lideranças africanas e internacionais têm que fazer uma nova aprendizagem. Exatamente. Cristina de Abril, Sónia Pina e aos demais participantes e a todos que nos acompanharam ao longo destes 2 dias nesta emissão, neste encontro internacional de jovens investigadores da CPLP, em que se discutiu os Estados membros da CPLP, que se discutiu a África, o presente e o futuro, a ciência e o desenvolvimento humano. Aqui fica este registro com esta mentora, Cristina de Abril, angolana, investigadora, e que abraça o mundo a partir daqui do Instituto Superior de Economia e Gestão. Muito obrigada.